Na parte de quarta-feira, temas recorrentes: fé, incredulidade. Vamos ler então João capítulo 3. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, vamos ler a partir do verso 14. Leia comigo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui João está dizendo que Jesus Cristo é a serpente que foi levantada no deserto. Mas a serpente é um símbolo de Satanás? É um símbolo do pecado? Queridos, é exatamente isso que João está falando. Jesus Cristo, para salvar você, ele se tornou pecado. Ele assumiu os nossos pecados. Foi assim que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se tornou serpente, porque ali ele assumiu os nossos pecados. E ele se sentiu separado do Pai, ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Foram os nossos pecados colocados sobre Jesus, incorporados por Jesus na cruz do Calvário, que o fez serpente. Esta é a serpente levantada. Olhando para ela, seremos salvos, crendo que ele morreu no meu lugar, crendo que ele morreu pelos meus pecados. Foi assim no deserto. Todos os que tinham sido picados pelas serpentes, ao olharem para aquela serpente feita por Moisés, eles eram salvos. Assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo, quando foi levantado na cruz do Calvário, todos aqueles que olham para ele e o recebem como Salvador, são perdoados e viverão eternamente. Por isso João está dizendo aqui em João capítulo 3 e o verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado como? Como serpente. Esta é uma linguagem pesada, mas foi exatamente isso que Jesus se tornou na cruz do Calvário. Se tornou pecado, se tornou serpente, esmagando a cabeça da verdadeira serpente, que é Satanás. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é olhando para Jesus Cristo no Calvário, que morreu pelos nossos pecados. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único da espécie, o único que nasceu santo. Verso 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, vamos ver os versos 35 a 41. Versos 35 a 41. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E Jesus aceitou ser adorado, porque ele é Deus. Verso 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. No Evangelho de João, a humanidade está dividida entre dois grupos: os que creem em Jesus e o aceitam como Messias, e os que, tendo a oportunidade de crer, escolhem não crer. Os discípulos estão no primeiro grupo, além de pessoas como Nicodemos, a samaritana também e o cego de nascença. No segundo grupo estão fariseus e sumos sacerdotes, pessoas que presenciaram a multiplicação dos pães e peixes, e até um dos discípulos, que foi Judas, eles rejeitaram o Messias.
embora tivessem provas de que ele era o enviado de Deus. O verbo que João usa no seu evangelho é o verbo crer, pistel. Aparece 98 vezes, em comparação com as 241 vezes que aparecem em todo o Novo Testamento. Destas 241 vezes que aparece o verbo pistel, crer, 98 estão no livro de João. Esse verbo é um tema muito importante no livro de João. Ser alguém que crê em Jesus é algo que nós cristãos fazemos. E isso se expressa na nossa maneira de viver. O nosso estilo de vida prova que nós cremos em Jesus. Porque se a nossa crença ela está restrita a um conjunto de doutrinas, é unicamente teórica, assim também o diabo crê. O diabo crê em Jesus teoricamente. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe que Jesus é o Messias, só que ele odeia Jesus. Não basta crer que Jesus é o Salvador do mundo, não basta crer que ele é o Criador de todas as coisas, nós temos que amá-lo, nós temos que abraçá-lo como Salvador. Em João, a principal diferença entre os dois grupos é a forma como se relacionam com Jesus. Os crentes, eles têm uma abertura para com Jesus, mesmo quando Jesus os confronta ou repreende. Eles vão a Cristo e não fogem de Jesus Cristo. Jesus é a luz que brilha sobre os crentes. Pela fé, crendo nele, tornamo-nos filhos e filhas de Deus. Os incrédulos, por outro lado, normalmente vão até Jesus para afrontá-lo. Eles são caracterizados por aqueles que amam as trevas e não a luz. Acham difícil de aceitar as palavras de Jesus ou vêm quebrando antigas tradições em vez de atender às expectativas humanas. Eles julgam a Cristo em vez de permitir que a sua luz os avalie e julgue. Essa atitude, é claro, é vista inúmeras vezes nos líderes religiosos que, como guias espirituais da nação, deveriam ter sido os primeiros a aceitar a Jesus. Meu querido irmão, a rejeição de Jesus foi pela nação. Foi uma rejeição geral. Poucos foram os que abraçaram a Jesus como Salvador. Como o povo de Deus poderia estar tão cego? Tão cego. Líderes cegos liderando e dirigindo uma nação cega. Pela influência dos líderes religiosos, toda a nação se tornou cega, fechando os olhos para as evidências de que Jesus era Deus vivendo em carne. Queridos, hoje também existem dois grupos: os que creem, os que abraçam a Jesus como Salvador, os que se tornam obedientes a Ele, e os outros que não creem, ou aqueles que creem, mas que rejeitam ser obedientes aos mandamentos de Deus. Aceitar a Jesus como Salvador e rejeitar os mandamentos de Deus vai colocar milhares e milhões de cristãos no grupo dos incrédulos. Portanto, devemos ter isso em mente, que os dois grupos que existiam nos dias de Jesus, esses dois grupos ainda existem hoje. Em que grupo você está? Os crentes que abraçaram a Jesus como Salvador, foram gerados pelo Espírito Santo e se tornaram obedientes aos mandamentos de Deus? Que assim seja. Que aquilo que está escrito no Salmo 119, verso 97, seja também a sua oração. Ó, quanto amo a tua lei, Senhor! É a minha meditação em todo dia. Aleluia!